Está em 1 Coríntios, no capítulo 5, o versículo 7 e o versículo 8. Lembrando a vocês que hoje celebramos a Páscoa do Senhor, celebramos a ressurreição do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Quem abriu a sua Bíblia em 1 Coríntios, ou já abriu aí o seu telefone, o seu celular, o seu iPad, iPod, o seu pode tudo, por favor. Amém? Todos simultados? Amém. Versículo 7 do capítulo 5 diz assim: lançai fora o velho, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Eu vou ainda no 8. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Senhor da glória, a tua palavra foi lida neste lugar. Nós pedimos neste momento e clamamos pela manifestação da tua glória sobre nós. Senhor, abre nosso entendimento e nos revela a tua glória neste lugar. Neste momento, neste dia, nesta hora, celebramos, ó Deus, que tu ressurgiu há 2000 anos atrás. E cremos que o Senhor vive e reina para todo sempre. Apresentamos os nossos ser e pedimos a ti que o Senhor perdoe as nossas falhas, as nossas culpas. E sabemos que o Senhor morreu por tudo isso que fizemos e não sai de acordo com a tua palavra. E também o Senhor já nos perdoou por isso. E o Senhor também nos fez novas criaturas, nova vida, novo caráter. E nisso te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Queremos apresentar os nossos amigos, nossos irmãos, nossos familiares, os membros da igreja hoje que não puderam vir. Apresentamos as igrejas brasileiras em Dallas. Apresentamos, ó Deus, o teu povo, para que haja unidade, para que haja alegria, paz, entendimento, revelação, que o Senhor possa se manifestar, ó Deus, de acordo com o que tu queres. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. A igreja pode se assentar. Aleluia. Eu gostaria que o Bruce, já está aí, colocasse. Você tem um pendrive, Bruce? Deixa com. Bom, é dia de Páscoa, né? Dia de comer chocolate. Yeah! Não, really. Daqui a pouco o Bruce vai colocar na tela alguns o Feliz Páscoa em idiomas diferentes. Eu gostaria de saber de vocês, quem conhece algumas línguas, saber se vocês reconhecem algumas dessas. Mas enquanto ele coloca lá, eu queria perguntar a vocês se vocês conhecem de onde vem essa história de ovo de Páscoa, ou da Páscoa. Né? A Páscoa realmente é a Páscoa lá em Êxodo. Nós vamos falar sobre isso. A primeira Páscoa foi lá no... Feche essa porta aí para que a atenção da administração não seja desviada. Amém? A primeira Páscoa foi festejada dentro do Egito, no mundo do Egito, e nós vamos saber o significado disso. Mas a Páscoa que é comemorada com chocolate, ela... alguns falam que foi na Inglaterra durante a Idade Média que o rei Eduardo I tinha o hábito de banhar ovos de galinha, de avestruz, o que ele tinha, em ouro e oferecer durante a Páscoa aos amigos e os aliados dele. No século XVIII, os franceses começaram a fazer ovo de Páscoa. Tem uma história ainda mais completa ainda, que eles celebravam lá no passado, ainda antes desse rei Eduardo, eles celebravam o Ostera, a deusa da primavera, simbolizada por uma mulher que segurava um ovo em sua mão e observava um coelho, representando a fertilidade. E ele pulava alegremente ao redor dos seus pés. Os cristãos se apropriaram da imagem de ovo para festejar a Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus. O concílio de Nicéia, realizado em 325, estabeleceu o culto à data. Na época, pintava os ovos, geralmente de galinhas, de ganso, de codorna, com imagem de figuras religiosas, como o próprio Jesus e sua mãe Maria. Na Inglaterra, no século X, os ovos ficaram ainda mais sofisticados,
O rei Eduardo, aí vem a história do rei Eduardo I, nos anos 900, 924, costumava presentear a realeza de seus súditos com os ovos banhados em ouro, decorados com pedras preciosas na Páscoa. Não é difícil imaginar porque esse hábito teve muito futuro. Foram necessários mais de 800 anos no século XVIII, confeiteiros franceses tiveram a ideia de fazer os ovos com chocolate, iguaria que aparecera apenas 2 séculos antes na Europa, vinda de então a recém-descoberta na América, surgindo por volta de 1500. Na região do Golfo do México, o chocolate era considerado sagrado pelas civilizações maia e azteca. A imagem do coelho apareceu da mesma forma, associado com a criação por causa da sua grande prole, ou seja, de fertilizar, né? E que o coelhinho traz uma mensagem de paz e amor à Páscoa. Oh, coisa bonitinha. No Brasil, com muito coelho assado. Mas do que o chocolate, a Páscoa é uma data para se comemorar a renovação da fé e a paz entre os homens de boa vontade. Aliás, eu queria dizer que a Bíblia não fala essa história de boa vontade da maneira que nós ouvimos. As pessoas costumam dizer que paz na terra aos homens de quê? De boa vontade. Vocês já ouviram essa frase? Paz na terra aos homens de boa vontade. Isso é uma verdadeira mentira, porque o homem, na sua verdade, não tem a boa vontade para o outro homem ou sequer para o Evangelho. Mas o que a Bíblia diz é paz na terra e boa vontade de Deus para com os homens. Essa é a realidade. Eu gostaria de falar mais uma coisinha ainda sobre essa Eostre, ou Ostara, ou Ostera, a deusa da fertilidade e do renascimento mitológico anglo-saxônico na mitologia nórdica. Eu não vou falar, muito me perder tempo. De seus cultos pagãos originou-se a Páscoa, o Easter em inglês, ou Ostern em alemão, que foi absorvida e misturada pelas comemorações judaicas cristãs. Os antigos povos nórdicos comemoravam o festival entre o dia 30 de março. Ostera significa deusa da aurora, é uma deusa anglo-saxônica, já falei, teutônica da primavera, da ressurreição, do renascimento, e ela deu nome sabático pagão que celebra o renascimento chamado Ostera. É muita conversa fiada para uma coisa que a gente não acredita. Amém? Então tem uma ideia somente do que é a Páscoa que falam aí fora. A Páscoa do chocolate, a Páscoa do vinho, a Páscoa do coelho. Por que o coelho? Alguns cristãos creem fielmente que tem que ter o coelhinho, tem que ter o chocolate. Eu não digo, o chocolate eu até gosto, deixa eu colocar o chocolate, né? Mas, come on. E o que é a Páscoa para mim e para você? A Páscoa lá é o ou passar por cima. A Bíblia diz no livro de Êxodo que Deus ordenou ao povo de Israel que habitava no Egito que preparasse naquele dia, o dia da saída do Egito, preparasse, ou melhor, separasse um cordeiro ou um cabrito e colocasse por ali por 14 dias para ser expiado. Esse animal não poderia ter defeito nos seus membros, não poderia ser zarolho, caolho, né? Olho cansado, não sei o que você chama na sua terra. Ele não poderia ter mancha nem doença, teria que ser limpo e observado. Os 14 dias para observar ele. E depois, naquele dia, a Bíblia fala que naquele dia o Senhor ordenaria que o animal fosse imolado e o seu sangue fosse passado nos umbrais da porta, na caixa da porta, e todo aquele em que, eu terminar isso aqui e volto para ele, toda casa que o Senhor fosse passar naquela noite e não tivesse o sangue nos umbrais, a Bíblia diz que ele passaria como um espírito de morte sobre as casas. Ele não está dizendo somente os filhos de Israel, a todo aquele. Por isso que quando saiu o povo de Israel, saiu todo tipo de gente, não somente o povo de Deus. Porque todo tipo de gente também acreditou naquilo que Deus estava falando. Também depois de tanta praga que caiu sobre ali, só mesmo os incrédulos e tudo de coração que não poderiam crer. Mas pode voltar agora aí. Deixa eu ver se distraiu vocês um pouquinho. Pode ser ali.
Ok. Eu pelo menos saí do meio. Alguém sabe isso aqui? Isso aqui que deve ser o quê? Chinês? Não é, né? Alguém reconhece algum aí? O de lá de cima também eu sei. É pista. Alguém conhece algum língua aí? Eu creio que esse é francês, acima aqui do colégio chinês, né? É, francês. Ok. Aonde? Joio, Pedro Parque. Aham. Deve ser. Isso é só para saber que existe também a Páscoa em todos os locais, né? E alguns festejam de maneira um pouco diferente. Amém? É só para divertir um pouco vocês, vamos pegar. Vamos voltar. Mas deixa que nós vamos usar uma foto aí embaixo, tá? E aí é que fala sobre essa osteira aí, parece ostra. Então o Passover em 12:27 fala que Deus passaria pelaquela terra do Egito e ali iria visitar aqueles que acreditavam nele. Mas uma coisa a respeito da primeira Páscoa, essa foi a primeira Páscoa estabelecida, é que Deus primeiro colocou o cordeiro para ser examinado, o cordeiro puro e santo, e o sangue do cordeiro teria que estar sobre os umbrais. Você analisa hoje no tempo de Jesus, em que a Bíblia diz que aquele que não tiver o sangue de Jesus sobre a sua vida, não tem poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus lá em Israel, o povo de Deus, eles foram livres do Egito porque havia sangue nos umbrais da porta. Jesus morreu, ressuscitou. E o fato dele ter ressuscitado e o sangue dele ter poder, colocado sobre a vida de qualquer pessoa que o aceitar, tem poder de ser transformado em quê? Em filho de Deus, segundo João 12. Por isso a Bíblia ensina que para ser filho de Deus, não apenas tem que ser, ou melhor, não tem que ser somente humano, uma pessoa. Nasceu uma pessoa, nasceu um filho de Deus. Não, nasceu uma criatura de Deus. Olha, pode ofender as pessoas que não aceitaram Jesus. Mas quando nasce um ser humano e nasce um animal, em termos de criação, de vida, é a mesma coisa. Nasce uma flor, é a mesma coisa. Claro que os seres humanos é a obra-prima de Deus, aceite isso. Mas eu quero dizer a você que o ser humano, sem ser filho de Deus, sem ter aceitado Jesus, não é quase a mesma coisa. Você entende o que eu quero dizer? Não tem que entender isso para entender a pregação. No tempo em que esses homens da igreja começaram a substituir as coisas da ostara pela Páscoa, na verdade não foi uma imitação. O crente não pegou algo que já existia e transformou em Páscoa. Na verdade eles tinham coisas que eles usavam e eles colocaram dentro da Páscoa. Você entende? Eles pegaram esse monte de porcaria que eu falei aqui no início e eles injetaram dentro da Páscoa. Os religiosos fizeram isso. Deus nunca ordenou, nunca falou que a Páscoa seria a Páscoa que se vive naquele tempo, e se viveu naquele tempo e vive hoje. A Páscoa que o Senhor está falando é a ressurreição de Cristo. Esquece, apaga da tua mente negócio de ovo de Páscoa. Não estou dizendo que você não pode comprar, não pode dar para os seus filhos. Tem, mas tem ensinando. Hoje as crianças vão receber ovo de Páscoa lá na salinha, mas elas vão receber tendo instrução de que aquilo não tem nada a ver com o que Deus falou. É coisa do ser humano. Agora eu quero apresentar para vocês uma coisa que alguns não ouviram. Existem as coisas do mundo, as coisas satânicas e as coisas do céu. Acho que eu falei isso no domingo passado. As coisas do mundo, mundanas, são coisas dos homens. E coisas satânicas são coisas do diabo, já está dizendo o nome. E as coisas santas são coisas de Deus. Isso não quer dizer que as coisas mundanas, todas elas são maldição ou são pecaminosas. Nem todas. Eu falei isso comigo na semana passada, falei sobre isso. Quando está aliançada com as coisas satânicas ou as coisas de Deus, aí que toma um pouco mal. Amém? Ok.
A Páscoa, em primeiro lugar, ela nos livra do mundo, ou do Egito, como foi no início. Eu falei aqui do Êxodo. O mundo se compara com o Egito por causa, na época, o faraó, que Deus usava e comparava o faraó com o diabo. O que é que o faraó fazia antigamente com o povo de Deus? Ele colocava o povo para trabalhar de escravo. Ele construiu o reino dele usando o povo de Deus, usando a força, a inteligência do povo de Deus. Quando a Bíblia fala que ali no Egito havia engenheiros, haviam pessoas de educação, de saber, eles eram auxiliados pelos judeus. Agora eu quero dizer para você que as bombas atômicas, os grandes aviões da Segunda Guerra Mundial, da Primeira também, muitas coisas que foram inventadas e usadas no tempo da Segunda Guerra Mundial, todas elas, os engenheiros eram judeus. Hitler pegava o povo de Deus e colocava para trabalhar para ele. E tentando fazer do povo de Deus escravo do mundo. Assim Faraó fazia. Ele pegava o povo de Deus, usava mão de obra, inteligência, capacitação e o dom do povo de Deus e construía coisa para eles. E quando eles clamaram ao Senhor, digo o povo de Deus, clamaram ao Senhor, mas clamaram, e Deus, diz a Bíblia, ouviu o clamor do seu povo, e eles pediam por um libertador. Deus enviou Moisés, e Moisés foi a Faraó e falou várias vezes: deixa meu povo ir, let my people go. E ele dizia não, ele dizia assim, depois ele dizia não, porque Deus tinha propósito nesse não dele. E até que chegou um dia que Deus disse: olha, a partir de hoje, quando vocês separar esse cordeiro e colocar o sangue nos umbrais, vocês vão estar livres deste Faraó. Eu quero dizer para você que todas as vezes que nós, aleluia, que alguém, não somente nós, que alguém aceita Jesus, o sangue de Jesus vem sobre essa pessoa. E quando Deus olha de lá do seu trono e olha para baixo, ele não vê mais ao pastor, como melhor, ao Carlos, ele não vê a Cláudia, ele não vê, como é seu nome? Jonathan, ele não vê, ele vê o sangue de Jesus. Ele não te vê. Você pode se enfeitar, vir bonitinho para a igreja como você quiser. Ele vai olhar para você, ele vai ver o sangue do filho dele sobre você. Se a pessoa, Deus vai andar de cima não para a cabeça do pastor Gabriel, vai refletir. Estou chegando lá, pastor. Mas ele olha de cima, ele vê sobre Gabriel o sangue do filho dele, o sangue do cordeiro. Quando Deus passou no Egito, ele passou por aquelas casas que haviam o sangue no umbral das portas. Ele passou direto, ele passou pass over, ele passou por cima. Mas quando ele chegou em uma casa em que não havia o sangue nos umbrais, a Bíblia diz que o primogênito, o filho homem, o primeiro, o mais velho daquela casa, o espírito de morte levava a vida. E assim é hoje. Quando a morte passa por alguém que não tem este sangue, a morte leva. Mas tem um detalhe: a morte leva porque Deus ordena, é o trabalho da morte levar. Mas para os crentes que têm o sangue do Cordeiro, a morte leva e entrega na mão do Senhor. Essa é a nossa vantagem. Essa é a nossa vantagem, amém? Então ele nos tira do mundo, ele tira do Egito, do trabalho. Você já notou que às vezes a gente trabalha demais? E às vezes a gente não tem tempo de orar, aí não tem tempo de igreja, a gente tem estudo bíblico, porque a gente trabalha muito. Quem é que inventou esse negócio? O sistema do faraó, do diabo, se quiser dar nome. Mas Jesus, ele veio desfazer essas obras. Eu quero dizer para você que existe esperança para que nós clamemos a Deus, e esse jugo que está sobre nós tem que acabar, porque Deus já deu a nossa liberdade do Egito. Eu quero dizer para você que nós não temos que, olha, até eu trabalho muito, mas não temos que viver isso mais. Não temos que viver isso mais, amém? Amém. Aleluia. Também Deus falou no Egito que deveríamos aproveitar, no versículo 10 do capítulo 12, aproveitar de todo o cordeiro e assado. Você repara que quando Deus falou para aquele povo lá: olha, come de todo o cordeiro. Jesus veio nos dar vida e vida em parcialidade. Foi isso que Jesus veio? Não. Jesus veio ao mundo trazer uma vida mínima para mim e para você. É isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz que Jesus veio dar vida e vida com abundância. Olha, igreja, nós temos que aproveitar de tudo. Algumas vezes as pessoas criticam outras dentro da igreja porque comprou um carro novo, porque comprou uma casa. Olha, quando uma coisa é por causa de inveja, mas quando é bênção de Deus, irmãos, compre do melhor. Compre daquilo que Deus está colocando na sua mão. Olha, não seja irresponsável, mas seja responsável diante de Deus. Deus, ele
diga, eu comprei um Toyota agora. Glória a Deus, amém, irmão, glória a Deus. Aleluia, que alívio, hein? Aleluia. A outra coisa, no versículo 11 do capítulo 12 de Êxodo, ele fala: ao comer o cordeiro, quer dizer, onde vocês estiverem se alimentando do cordeiro, estejam prontos para sair. Alguns desses homens de Deus, eles têm nos ensinado que nós temos que viver hoje como Jesus voltaria quando? Hoje. Mas nós devemos nos planejar nossa vida como se viesse em espírito, em verdade, em santidade. Busque as coisas de Deus hoje. Planeje como ele se fosse voltar daqui a 1000 anos, 100 anos. Mas vamos planejar ir para a Espanha. Vamos planejar ajudar na CCA. Vamos planejar ganhar mais vidas para Jesus. Vamos fazer isso o tempo todo. Estejam prontos para sair. Que a sua vida também esteja em santidade. Porque a Bíblia diz que o dia do Senhor vem como ladrão. Você não sabe. Olha, eu tenho umas coisas erradas na minha vida, mas antes de Jesus, subiu. Você não sabe o dia que Jesus vai nos chamar. Ou arrebatamento, ou pela morte. Amém? Amém. Assustou vocês isso? Spooky. Vamos lá. Ainda no versículo 11, quando ele fala pronto para sair, sabe como é o pronto? Ele fala o cinto no lugar. Semana passada nós falamos do cinturão da verdade. Pelo menos um aqui estava aqui. Alguém aqui foi em Efésios e estudou isso. Cinturão da verdade. A Bíblia diz que Deus ordenou que esteja o cinto amarrado, pronto, preso, use o cinto da verdade, ande na verdade. Ele também falou sandálias no pé, sapato da preparação do Evangelho da paz. Olha, você está sofrendo, está sendo pressionado pelo sistema deste mundo, não se desanime, pregue o Evangelho de Deus. Olha, eu sei que o Senhor vai voltar a esse tempo agora, continue pregando o Evangelho de Deus. Deus me deu um sonho, Ele está me levando, continue pregando o Evangelho de Deus. Esteja sempre como o sapato da preparação do Evangelho da paz, esteja sempre pregando o Evangelho, amém? Amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Uma outra coisa que ele fala é o cajado na mão. O que seria o cajado na mão? A espada do Espírito. Irmãos, ande em Espírito. Ande em Espírito. Esteja a palavra na tua boca, no teu coração, para você profetizar a todo o tempo. Esteja a espada pronta na tua boca para você falar, rejeitar, repreender, guerrear, vencer, proclamar, trazer de volta, restituir. A palavra de Deus tem poder para isso. É Páscoa, a ressurreição do Senhor, se lembre disso. Agora, se você quiser, depende de você, se você chegar na sua casa hoje e comprar ali no Walmart uma barra de chocolate e pegar a barra de chocolate e passar do lado da sua porta, aí é com você. Mas o sangue de Jesus é melhor, amém? Amém. Aleluia. Daí o povo saiu milagrosamente do Egito, se lembra? Eles correram, pareciam que estavam perdidos, pararam de frente ao Mar Vermelho, o vento bateu, o Espírito Santo de Deus soprou e o mar se abriu. Amém? É por isso que hoje nós celebramos esse derramamento de sangue de Jesus, porque a Bíblia diz em Hebreus 9:22 que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem sangue não há remissão de pecados, não há remissão. O povo de Deus lá no Egito, eles foram remidos daquele trabalho escravo por causa do sangue do Cordeiro. Amém? Essa é a primeira parte. A outra coisa que nos traz também hoje lembrar da Páscoa é a libertação que essa ressurreição de Cristo nos traz. Eu vou repetir: sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Em João 3,36 fala: se o Filho vos libertar, o quê? Verdadeiramente sereis libertos. Tem gente que se atrapalha e fala assim: se o Filho vos libertar, talvez sereis livres. Não é se o Filho quiser, ou se o Filho tem poder para libertar. Ele está dizendo: se foi Jesus que te libertou, verdadeiramente você vai ser livre. Se foi o sangue de Jesus que te libertou,
você é livre. Olha, tem gente que tem problemas e vai ao psicólogo e ali ele é ensinado, ele é tratado e ele consegue vitória, ele consegue viver bem, mas ele não tem a vida eterna, porque ele não está completamente livre. Amém, igreja? Amém. Mas se o sangue de Jesus, se ele um dia foi na igreja e o pastor pregou e o louvor foi uma bênção e ele disse: eu aceito Jesus, ainda que ele tenha uns problemas que ainda o cara meio doido, meio maluquinho, mas o sangue de Jesus já libertou aquela vida. Amém. Amém? Amém. Você quer transformação? Você quer mudança na sua vida? Amém. Então você tem que tomar pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que eu creio que você já tem. Amém. Então eu quero voltar a dizer que é o sangue de Jesus que nos purifica, é o aceitar Jesus que nos purifica. Mas somente aceitar Jesus, irmãos, eu sou testemunha disso, eu sou uma pessoa, creio que você também. Quando nós aceitamos Jesus, a mudança em nosso caráter foi instantânea. A gente ficou preso a alguns. Talvez até hoje nós estamos presos a algumas coisas. Talvez coisas religiosas, talvez doutrinas, talvez coisas do passado que a gente não quer deixar, talvez familiares, talvez coisas, dinheiro, eu não sei, roupa, alguma coisa, carro. Alguém olhou para mim e disse: não é bem assim. Fica todo uso para brincadeira. Mas nós precisamos entender que existe o tempo em que Deus vai trabalhando. Agora, para você conseguir isso cedo, você tem que andar em santidade. Você tem que descobrir o que é temor, descobrir o que é o amar. Você tem que descobrir que você pode ser amado. Tem gente que não é liberta, sabe de que maneira? Eu não sou amado. Não, eu não posso ser amado. Não, ninguém gosta de mim. Não, estou na igreja, mas todo mundo fala mal de mim. Você viu falar de mim? Às vezes a pessoa está pregando aqui o que o diabo faz da pessoa e a outra está falando de mim. Eu já ouvi isso. Pastor, aquela pregação que você falou foi por causa da minha situação. Não foi? Eu digo, agora que foi, eu tenho que pregar de novo. Tem que ter uma sessão de pregação sobre essas coisas. Né? Sessão de descarrego. Vamos botar aqui um curso, sessão de descarrego. Irmãos, você precisa saber que você já foi perdoado. E você precisa perdoar. Isso é ser liberto. As pessoas pensam que libertam somente de coisas demoníacas. Me pegou. Não é assim. Existem coisas e nós temos que abrir o livro e dizer: Deus, eu sei que isso não está bom, eu sei que isso é vício, eu sei que isso não presta, me ajude. Porque Jesus, ele libertou do Egito, ele libertou das coisas do mal deste mundo. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Aleluia. Ou você pensa que Jesus veio desfazer as obras do diabo só na vida dos outros? Ele tem poder na sua vida também. É só você deixar. Amém? Amém. Hoje é Páscoa do Senhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz e nos ensina através daquele jovem que era rico e perguntou ao Senhor: eu honro pai e mãe, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo, e o que é que falta para me herdar o reino dos céus? Jesus, muito simples, olhou para a cara dele, conhecia ele e disse com muito amor: cara, vê se você vende tudo isso que você tem aí, esses troços, tudo que você tem, e dá aos pobres. Ele estava livre. Está vendo que tem crente que precisa ser liberto de coisas? Aquilo que ele mais queria, aquilo que estava preso no coração dele. A Bíblia diz: aonde tiver o teu coração, está o que? O seu tesouro. Sabe o que acontece com a gente? A gente tem que ter o nosso tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem. Foi isso que o Bruce me falou ontem. Esse cheque entrou aqui hoje de $910. Aí podia ter trabalhado cada um para si, cada um levaria uma parte desse dinheiro, ou pagaria pelo menos $100. Mas nós depositamos aonde? A taxa não vai levar esse dinheiro, aleluia! O banco não vai ver a cara dele. Eu digo, ficar para ele. A gente não vai ter como é que eu vou administrar isso? Deus já tem uma direção para onde vai ser usado. A taxa, o ladrão, o roubo, ninguém taxa o traço mesmo. Ninguém vai levar isso. Porque isso está depositado no céu, igreja, não é um cheque de papel. É o que nós fizemos que conta. É o esforço físico que nós fizemos ali é que conta. Eu devo estar pensando aqui, eu creio comigo que você deve estar todo de vontade para o próximo evento, você quer estar lá, amém. E esteja mesmo.
Olha, foi cansativo, viu? Esse negócio de perdoar, a pastora falou certo, eu olhei para cá do homem, tinha um balde de água assim, eu olhei para cá dele, eu olhei para o balde de água, ai, hoje. Tenho vontade de jogar. A gente limpar, mas não tem espírito de quê? Perfeito. Não é isso, não. Vai ter que sair. Hã? De excelência. É por isso que ele se dá bem. No final, acabou tudo, já tinha pego o cheque, já estavam saindo, ele olhou para a cara de quem? Do Marco. Ele olhou assim para debaixo, aquela parte, é por isso que o nosso Pedro dali, ele foi lá, é espírito de excelência. Mas se eu olhar para cá comigo, que você for na igreja, hoje. Mas sabe o quê? Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre porque o meu Deus, ele foi na cruz. Eu estou cheio de marca aqui, ó, que é a minha coisa, o bio aqui. Sabe que se eu segurar aqui na mão aqui, é que as luvas que eu usava corroía. As luvas que eu usava corroía. Você está falando, tá? Não, tá falando. E corroía e fazia furo na mão dos produtos químicos. Jesus chegou no lugar, entrou e tinha gente que não duvidava que era ele. Ele fez, olha aqui, a marca de Jesus não foi furinho na mão, não, foi furão na mão. Que os pregos de 16 centímetros entravam ali na mão de Jesus dos pés. 2 anos atrás foi uma expedição aí em Jerusalém, porque tinha uma escavação de construção, acharam um túmulo de um sujeito que morreu na época de Jesus. Era para trazer o nome dele, esqueci. E abriram aquela caixa e descobriram o corpo dele. E no corpo dele haviam pregos enfiados nas mãos. E os pregos estavam enfiados nos ossos. Não passou no nervo de Jesus, não passou entre os ossos. Foi nos ossos de Jesus. Isso aqui é nada. Isso que você tem aí é nada. A sua dor, o seu sofrimento é nada. Mas sabe o que? Jesus, ele pagou o preço para que nem isso aqui eu tenha, nem você tenha. Tenha consciência que Jesus fez o que fez para o melhor para mim e para você. Se as coisas não estão dando certo, ainda assim, não chega nem a 2%, 1%, 0% do que Jesus fez por mim e por você na cruz. Amém? Amém. Aleluia. É a ressurreição do Senhor. Aleluia. Cheguei quase no meio do primeiro ponto. Aleluia. A outra coisa que a ressurreição de Cristo nos traz é uma nova identidade de vida. Olha, em Romanos 10, 9 e 10 diz que esta palavra esteja onde? Bem perto de ti. Em que lugar do corpo? No pé, na orelha, nos olhos, na carteira, lugar aonde? No coração. E na sua boca. Para que possa profetizar esta palavra. Que palavra? A palavra de que Cristo ressurgiu. Ele vive e reina. Em João 1,12 diz: a todos aqueles que o receberam, deles o poder de serem transformados, já que eu falei nisso, em filhos de Deus. Se é transformado é porque não era filhos de Deus. Sem o sangue de Jesus não é filho. Em Atos 16:31 diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Irmãos, esses 3 versículos apontam para uma nova vida. Nicodemos disse: o que é que você quer que eu faça? Ele diz: Nicodemos, Jesus falou, você tem que nascer de novo. Ele disse: nascer de novo? Eu desse tamanho, nessa idade, vou entrar no ventre da minha mãe e sair de novo? Ei, tem crente que até hoje ainda pensa assim. Jesus disse: não, você tem que nascer da água e do Espírito. Em outras palavras, você tem que aceitar Jesus, você tem que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em você, e aos poucos vir tirando aquilo de você e mudar o seu caráter. Se você tem algo ainda, eu volto a repetir, que Deus ainda não houve a oportunidade de Deus de tirar em você, é porque você ainda não deu chance ainda de Deus fazer. Mas o que é ter um novo caráter, é uma nova vida, é trocar o Espírito, não só o Espírito de vida, mas o Espírito de Deus em você. A Bíblia diz em Hebreus 9:22 que quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E novamente, sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Todas as coisas se renovam no sangue. Todas as coisas se renovam no sangue. Pastor, que sangue é esse? É sangue que tem poder? É. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o sangue dele desceu, devia estar chovendo com quase no filme, e pelo sangue de Jesus que entrou naquelas covas de pessoas que já haviam morrido, muitos ressuscitaram. Olha, sem Jesus dar uma palavra, sem ninguém, nenhum daqueles apóstolos pregar, nem tocar nas tumbas, nada. O sangue de Jesus escorreu por ali e muitos ressuscitaram. De
sangue é esse? Que sangue é esse? Uma vez expulsando um demônio lá em Salvador, de uma pessoa, o pastor disse: Deus, agora passa do sangue. O bicho começou a gritar: o sangue não! Eu digo: o sangue não! Passa o sangue! Ele dizia: o sangue não! E o pastor dizia: passa o sangue! O sangue não! Ele dizia: passa o sangue de Jesus. O bicho bateu no chão. Quando levantou outro. Porque o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Amém. O diabo queria tudo, menos que o sangue de Jesus viesse sobre as pessoas. O diabo queria tudo, menos que fosse proclamada a vitória de Jesus na cruz. E quem proclamou a vitória de Jesus na cruz foi o sangue dele derramado. Purifica todo o pecado. Amém? Amém. Porque Jesus foi na cruz por causa do nosso pecado. Aleluia. Amém. Aleluia. Aí vem a história da transfusão. Se você puder colocar aquela imagem da transfusão aí. O que é uma transfusão de sangue? É uma administração de produtos, vou escrever o que eu consegui pesquisar aqui, de produtos doados do sangue, tais como glóbulos, plaqueta ou plasma vermelho. A transfusão de sangue é indicada no tratamento de várias circunstâncias que incluem o traumatismo, as desordens de sangramento e a perda de sangue devido à cirurgia. A transfusão de sangue está exigida quando a perda de sangue ocorreu ou o corpo não produz bastante sangue ou componentes do sangue para encontrar a necessidade do corpo. É exatamente o que Jesus fez comigo e com você. Presta atenção aqui. Isso aqui é científico, aqui é ciência. São os médicos que falam isso. É indicado um tratamento de várias circunstâncias, como inclui o traumatismo. O sangue de Jesus cura o seu trauma e o meu. Amém? Oh, glória! As desordens, as confusões, os divórcios, bando de bicho que a gente traz aí, Jesus cura, o sangue de Jesus cura, amém, igreja? Oh, glória! Sangramento, você viu aquela mulher, fluxo de sangue, a palavra é um fluxo de sangue, e ela correu e se abaixou no chão, meio todo mundo na poeira, fazendo touchdown, e correu lá no jogo de crente, como é aquele negócio, e bastante, eu gosto daquilo. Beisebol. Eu gosto daquele jogo, do jogo todo. Então, quando o cara corre e se joga para aquele triângulo no chão, antes que a bola chegue no outro cara, pelo menos isso eu sei, a Bíblia diz, oh glória, que Jesus já correu por mim e por você e já nos deu vitória através do sangue dele, amém? Amém. Aleluia. E aquela mulher correu, como eu estava falando, não esqueci, a mulher correu, deu lá o touchdown e ela foi totalmente estancada, aleluia. A transfusão de sangue é exigida quando a perda do sangue ocorreu ou o corpo não produz bastante sangue ou componentes. Veja bem, quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que imediatamente eles foram desconectados de Deus. Eu creio que quando Adão e Eva estavam no paraíso, o sangue deles era A positivo, mais positivo, como é o sangue de Jesus. Creio eu. E no momento que eles foram perder aquela conexão, eles também perderam deste sangue. Mas há necessidade de que hoje eu e você, por causa de Adão e Eva, receba um sangue novo, um sangue especial, para que essa reconexão, ou reconectação, se você quiser, seja feita de novo, essa ligação. E a única coisa que pode nos reconectar com Deus é o sangue de Jesus. É por isso que eu e você hoje nós temos comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus o quê? Estou devagar hoje. O sangue de Jesus nos purifica de... A Bíblia diz que Deus fala assim: o que me impede de eu estar junto com você, o que impede a minha ligação contigo, a minha comunhão contigo, são os vossos. Mas o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Então é arrancado todo o pecado e eu tenho comunhão com Deus todo o tempo por causa do sangue de Jesus. Amém? Amém. Oh glória, acorda igreja, acorda. Oh, Deus falando sangue aqui, está o sangue, a pessoa com o braço, injetando sangue lá. Essa pessoa não morre porque o sangue está sendo injetado. Você não morre para Deus porque o sangue de Jesus está em você. Amém? Amém. Glória a Deus. Estou quase acabando. Quase acabando. Aleluia. Finalmente, a
ressurreição. Em 1 Coríntios 15, 14, 19, não vou ler todo, nos ensina que a nossa pregação não teria efeito se Jesus não ressuscitasse. A nossa fé seria vazia. Nós não seríamos como testemunhas de Deus. Nós teríamos uma fé morta. Se Cristo vão, o nosso sono, nós não teríamos sido acordados. A nossa esperança, que é Cristo, não teria poder. Nós já sabemos que hoje nós somos salvos. Nós temos comunhão com Deus. Nós morremos hoje, nesse momento. Nós vamos direto para o céu para ficar com Deus. Não vai ter meio termo, não vai ter 7 dias de... Como é que chama aquele negócio? Que fica 7 dias, a Maria pedindo a Jesus. Purgatório. E ali... Cheio de pulga lá da piscina. Então, eu creio que sim. Cheio de purga. Presta atenção, pastor. É bom mesmo. Então, a ressurreição de Cristo, ele nos dá a certeza de que nós falamos, do que nós pregamos. Ele nos dá a certeza que a gente vem aqui hoje não para ouvir o pastor Carlos. Se você viesse aqui para me ouvir, ele de novo. Você lembra que eu falei do Pinóquio? Quem estava aqui que eu falei do Pinóquio da propaganda? Se eu chegasse aqui hoje e profetizasse na sua vida, eu já profetizei na vida do Bio, e o Bio disse, pastor, aconteceu. Eu sei que já profetizei na vida de vocês, ele nem me disse nada, mas aconteceu. Não porque foi eu que falei, não, porque Deus me falou. Ele não mente. Amém? Eu gosto muito de um exemplo aqui, porque me alegra o coração, porque é uma coisa simples, mas eu disse que eu gosto de simplicidade. A nossa irmã, Patrícia, se não me engano, estava sentada aqui. Não foi a Patrícia, não, foi a outra. Estava com a Patrícia aqui, a loura, que vocês que sabem, branca, sabe? Não foi. Nem a Carolina também. Patrícia, sim. Uma aqui. Eu gosto de falar nome, porque você pergunta para ela. Foi um dia de vigília. E Deus estava nos usando para profetizar. Eu cheguei aqui junto dela e disse assim, por que tu se preocupa com o dia da gasolina? Deus, Ele dá os lírios, as flores, o alimento suficiente, chuva, Ele dá o ferro que tem na terra, Ele dá tudo, Ele dá cor, Ele dá sombra, Ele dá vento, dá planta. E você se preocupando com o dia da gasolina, você acabou de chorar. Foi muito demais, porque eu acho que eu falei feio para ela. Depois ela veio me dizer uns dias depois, tá, pastor? Quando eu saí de casa, eu disse, eu não vou para a igreja porque eu sou do dia da gasolina. Deus disse, que está se preocupando com o dia da gasolina? É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Amém? Amém. A minha fé não é vã, não, porque Jesus ressuscitou. Amém? Amém. Aleluia. Eu diria para você, bom é você ressuscitar com Cristo. Porque a Bíblia diz, se nós morremos com Cristo, aqui, se nós morremos com Cristo nós ressuscitamos. Aqueles que já morreram em Cristo, no último dia eles vão ressuscitar, porque isso é garantia de Deus em Mateus. É garantia de Deus de que um dia, se nós morrermos antes do arrebatamento, no último dia, eu e você, nós vamos ressuscitar. Igreja, a vida do homem, segundo a Bíblia, é de 80 anos. O que passa disso é cansaço e fadiga, segundo a Bíblia. Mas nós que esperamos no Senhor, subiremos, andaremos e não, correremos e não. Oh, aleluia. Jesus ressuscitou por isso, e para que você tenha força física também, para que você seja restaurado. Será que aquela força que estava ontem na mente foi só dela? Tem a He-Man e tem a She-Man. Ela não é She-Man. É She-Ra. Sei lá. Tem a She e a He-Man. Não tem um filme da desenho lá? É She-Ra. É She-Ra. Dessas coisas já não são muito interessantes. É tudo farinha mesmo, sabe pra mim. O He-Man diz, eu tenho o quê? A força. Ele vai ter força, mas quem tem o poder é aquele que ressuscitou. Porque quando ele ressuscitou, ele disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ele tinha dito antes, mas ele recebeu todo o poder no céu e na terra, porque ele ressuscitou. Ele disse até a morte, que é o último inimigo a ser vencido,
vou gravar meia hora aqui, não. Olha, rapidinho. A Bíblia diz que todas as coisas hoje estão sob o domínio de Jesus. Está em Coríntios. Agora, quais são os benefícios? Eu já falei muito aqui, mas os benefícios diretos da ressurreição. Tem muito, mas eu vou falar alguns. Primeiro, nós somos imortais. Não, nós não somos... como é que chama esse cara morto-vivo? Como é que chama? Nós não somos zumbi. Nós não somos igual aquele trilha de Michael Jackson, que quando o cara faz... o braço do cara, você já viu, tem uma cena que ele faz assim, o braço do cara vai longe. Não! Hoje você quer ver vender mundo no cinema? Fala filme de zumbi hoje. Passa aí. Godzilla. Tá chegando aí, hein? Chega um novo, eu vou assistir. Godzilla. Ei, não. É um bicho, então. O que ele tá falando? Assim, então nós não somos zumbi. Nós não vamos, quando chegar na hora que nós vamos sair do chão e... Não, nós vamos sair pulando, já com a espada na mão e vencendo em nome de Jesus. Amém? Oh, glória. Seremos imortais, viveremos a vida eterna. Não só 80 anos, mas está cansado de falar. Nós vamos viver vida eterna com Deus. Nós recebemos hoje nessa terra a autoridade divina. Sobre o quê? Olha, sobre demônios, sobre a criação, sobre a natureza, e sobre homens, e até autoridades aí. Claro, você não vai chegar para a autoridade e dizer, eu sou, quando eu fiz isso com a polícia, ok, seu ticket. No Brasil, na verdade, estou inventando, na verdade, quando ele viu que eu estava com a Bíblia no fundo do carro, ele fez, você é quem defensor? Ele disse, olha, vou te perdoar, sinceridade. Não estou inventando, não. É assim, sim ou não? Sim, sim ou não. Ele viu a Bíblia e ele disse, eu vou te perdoar. Na estrada. Ele não disse nada, ele disse, eu vou te perdoar. Eu creio que ele era crente também. Entendeu? Glória a Deus, vamos lá. Dizer que tem poder sim, Deus influencia. Se Deus quiser me ensinar uma coisa, aliás, de que eu estava assim, falando, não fiz coisa grande errada. O carro estava igual hoje, estava sem farol. Por sinal, eu recebi uma advertência. Não, eu estou querendo dizer, por que eu não farol? Querendo ver se o fogão está aceso. Todas as coisas, quem não se lembrar das pequenas coisas que faz o Senhor? Eu sei disso. Mas eu quero dizer que não foi um pecado, foi uma luz queimada. Foi uma displicência, um acidente. E Ele me perdoou. Mas existem coisas maiores que eu e você fazemos, e que para um homem joga pedra na geni. Estevão disse assim, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Sabe o que fizeram com ele? Mataram a pedra. Ele estava fazendo a coisa certa. Mesmo assim, Deus perdoou aquele povo. Porque nós estamos Jesus no inferno, mas quem recebeu o perdão ali foi abençoado. Amém? Deixa eu correr aqui, tá acabando. O Lucas já está me olhando, mas eu estou com fome, pastor. Já vai, não tinha o som. A outra coisa que você recebe é o aperfeiçoamento do amor. O amor nos torna participantes do reino. Como assim? A Bíblia diz que nós devemos ser como uma criança. Você que é mãe, pai, e levou os seus filhinhos, e você botava de castigo, batia, dava uma surra, eu falei, mas comigo, você vai ser o filho aí, eu pro quarto. Com 2 minutos, papai e mamãe, vamos jogar bola? Essa aí é brava. Essa aí é dura. Nós devemos ser como criança. Amar. Não, mas pastor, como é que eu posso amar uma pessoa que me persegue? A Bíblia diz amar e orar pelos que te perseguem. Não, pastor, eu amo muito, pastor. Vou começar a perseguir você para ver se muda coisa. Amém? Outra coisa. Foi o que eu já falei, somos imortais, recebemos autoridade divina, o aperfeiçoamento do amor. A outra coisa é a afinidade com Deus e com as pessoas. Quanto mais você chegar perto de Deus e tem comunhão com Deus, mais os homens te amam. A Bíblia diz que Salomão teve paz com seus inimigos. No tempo de Davi fez muito inimigo.
que Davi queria fazer a coisa correta. Mas Davi fez muito inimigo. Aí descobriram que o filho de Davi era rei de Israel. Vamos a Jerusalém, vamos. E quando chegaram perto, eles se tornaram amigos. Mas como Jesus odiasse aquele povo, mataram Jesus, ele disse: não, pai, não importa o pecado dele, ele não sabe nem quem sou eu, ele não sabe nada. Amém? Glória a Deus. Olha para essas pessoas que fazem mal para você, tá bom? Amém. A última coisa. É que na ressurreição de Cristo nós somos e usufruímos das alegrias deste mundo. Mas o mundo já é maligno. O mundo tem six flags. Eu gosto. Passamos no lado do Fernando Lúcio, passamos lá mostrando, mas vamos estar aqui. O mundo tem planos de viagem, o mundo tem um monte de coisa. Não é o mundo, o sistema que nós vivemos, mas o mundo terra, o mundo de local que pertence a Deus. E nós temos que usufruir isso. É uma alegria. Você já viu como você viaja para a Flórida, vai para um lugar, como você volta restaurado? Você vai para o Brasil, fica lá só se divertindo, vê a família. Que alegria! Você volta restaurado. Se a ressurreição de Cristo não tivesse valor, você que é crente, você nunca teria a oportunidade de ter isso. Nunca. Amém? A outra coisa é que as esperanças são renovadas. Eu quero trazer para você, queria que você colocasse no seu coração agora, diante de Deus, os seus sonhos, os seus projetos. Eu queria que você pensasse agora nos seus ministérios. Eu queria que você pensasse no seu relacionamento, na esperança, no perdão, na herança divina, na esperança, porque o futuro nosso está garantido na mão de Deus. Ele ressuscitou, e tudo que Ele falou das promessas é esperança para mim e para você. Esperança na cura do corpo, esperança na cura da alma, na cura da mente, das coisas que nos fizeram mal. O Senhor ressuscitou e Ele deu conta de tudo isso. Olha, porque Jesus ressuscitou, ressuscite hoje em você a esperança daquilo que morreu. Você entende isso? Diga igual a Daniel falou: olha, ossos, vocês vão virar agora seres humanos. Comece a declarar através da palavra que Deus deu para você. A palavra que está na Bíblia, esta palavra está na tua boca e no teu coração, para você dizer isso, se torna vida. É promessa de Deus na ressurreição. Amém? Aleluia. Chegou finalmente na página amarela, finalmente é o final, ok? Fica alegre. A outra coisa é que nós recebemos o outro Consolador. Olha, quando Jesus morreu, os seus discípulos, pode deixar a música bem baixinho, eu gostava, de dançar. Os discípulos, Pedro e companhia, viram que Jesus não havia ressuscitado ainda. Se é que eles esperavam por isso, na verdade. E tem gente que não espera a promessa de Deus não, viu? Mas vamos lá. E Pedro estava sentado um dia de tarde, olhou para o mar estava assim, convidativo, o mar estava dizendo: vem pescar. Então Pedro entrou no barco e disse: vou pescar. Aí os que estavam com ele disseram: eu também vou, e foram pescar. Irmãos, a própria Bíblia diz em Provérbios que a esperança demorada enfraquece a fé. Ora, enfraquecer a fé não quer dizer acabar com a fé, aniquilar com a fé. Pode ser até que sua fé esteja pouca, mas no momento certo, o Jesus vai dar cabo disso que está passando na tua vida. Ele vai transformar, ele vai mudar. Esse marasmo, esse paradão, essa coisa, eu não consigo fazer, eu não tenho companhia, ninguém me ajuda, eu não me sinto entusiasmado, tudo que eu falo ninguém aceita. Jesus. Presta atenção, eu estou pregando. Jesus, Ele está com os peixinhos e os pãezinhos na praia, enquanto você está se batendo para pescar. Você crê nisso? Creio. Última coisa. Esse Consolador nos dá direção, nos dá ensino, proteção, consolo e inspiração. Pega para vocês. Ele nos dá o selo que nos confirma que nós somos separados de Deus. Esse selo prova e impede de qualquer um nos tocar. Se Deus fez com Caim, Deus colou uma marca em Caim, Ele fez uma marca para a mão dele em Caim. Caim que fez mal, matou o irmão, mas Caim disse: se eu for para ir para o mundo, vou me matar. Deus colocou uma marca até no pecador e ninguém tocou a mão nele. Quem dirá você que é filho? Conclusão: a Páscoa é que Jesus veio ao mundo para morrer por mim
aqui para nos dar vida eterna e com as suas abundâncias. Eu vou dizer. Jesus veio aqui e viveu para nos provar que é possível viver como um homem, como um ser humano, e ainda estar na presença de Deus. Ou melhor, voltar à presença de Deus. A Páscoa não tem coelho, falei para vocês aqui, a Páscoa não é de chocolate. A Páscoa é o selo do resgate da humanidade que Ele entregou a mim e a você, na sua vida. Hoje você é livre para adorar um ao outro e adorar o Senhor. Adorar o outro quer dizer amar um ao outro e adorar o Senhor, desculpa. Hoje nós temos uma nova identidade. Hoje nós temos uma nova esperança. Hoje Ele selou nossa salvação. Eu deixei por último um exemplo do sangue de Jesus sobre mim e por você. Uma vez um homem recebeu queimaduras generalizadas no seu corpo. Ele começou um tratamento para restaurar a sua pele. Ele não tinha mais pele. Parte da carne dele, o homem sobreviveu por um milagre. E a medicina buscando um jeito de tentar salvar esse homem. E até que encontraram um médico que gostava de medicina natural e coisas, ele pesquisava muito sobre animais, como restauração para o uso da medicina. E deixaram a suposição desse médico, ele era médico na verdade, ele trouxe um balde cheio de sanguessuga. Sabe o que é sanguessuga? Sanguessuga, em inglês. E ele pegou aquele balde cheio de sanguessuga, litis. Ele pegou aquele balde e começou a espalhar no corpo. Preste atenção, porque isso é para mim e para você. Foi pior do que ontem. Cadê Renato? Está por vir, Renato. Ele começou a espalhar aquelas sanguessuga no corpo daquele homem. Sanguessuga. Eu levei 10 minutos para botar a palavra certa, para botar no meu coisa. Sanguessuga, tem o sanguessuga, tem sanguessuga, fazem outro idioma. Eu não terminei minha língua, estava bem mais no pé. Não consegui nem escrever, mas eu consegui, quanto mais vai falar. Então, quando colocavam aquele sanguessuga no corpo daquele homem, as sanguessugas iam inchando com sangue. E eles notaram que elas também, eu não vou falar disso, comiam a pele morta e o sangue morto daquele corpo. E passados os dias e as semanas, começaram a ver que o corpo estava sendo restaurado. Que a carne estava crescendo de novo no corpo daquele homem. E até locais a pele já estava se formando no corpo daquele homem, porque um animalzinho, um parasita estava sugando a morte daquele homem. Eu quero dizer a você que Jesus se tornou maldito, Jesus se tornou um parasita, e Ele começou a sugar de mim como de você todo o mal, toda a morte, toda a maldade, todo o mau cheiro, tudo que não é de Deus, tudo que não presta. Jesus começou a sugar de mim e de você. E hoje nós temos uma vida restaurada, um corpo restaurado, um espírito restaurado, uma mente restaurada, e nós devemos isso ao nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso, a partir de hoje, na sua vida, não seja o dia da ressurreição, não seja o dia de Páscoa como um dia qualquer de chocolate, ou um dia de festa de qualquer presente, seja um dia que você coloca o seu joelho no chão e diga: Jesus, muito obrigado porque o Senhor tirou de mim a morte. Isso é a ressurreição. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero clamar nesta hora para a sua vida. E eu quero que você represente agora alguém na sua vida. Alguém que você conhece, pode ser um amigo, pode ser um familiar, mas especialmente a sua vida. Porque você está aqui hoje. Eu peço agora, é só um jeito de falar, viu? Que os parasitas espirituais comecem agora a entrar na sua pele. Você entende o que eu falo, né? E comece a sugar de você aquilo que você não teve força de tirar. Ou vá onde estiver, como foi a filha de Jairo. Jairo disse: Senhor, a minha filha está morrendo. Ele disse que não está morrendo. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que se alguém que você conhece está no leito espiritual, no leito físico, eu profetizo nesta hora o sangue de Jesus, que tem poder sobre a morte, tem poder sobre o inferno, tem poder sobre a tristeza, sobre a doença, tem poder sobre os defeitos humanos. O Espírito de Deus nesta hora está visitando estas pessoas. Eu, em particular, peço pela minha família: visita agora e
suga toda a religiosidade, todo espírito de Jezabel, toda macumbaria. Você recita a sua família aí, em nome de Jesus, ou quem você quiser, ou a você mesmo. A incredulidade, a resistência em aceitar Jesus. Todas essas pessoas. Senhor, mostra que o teu sofrimento é maior que o sofrimento que qualquer ser humano possa passar nesta terra. E em nome de Jesus eu quero abençoar vocês com a bênção que a ressurreição nos trouxe. A bênção da unidade com Deus. A bênção de nossa pregação ter efeito. A bênção de termos uma nova identidade. A bênção de viver juntos como amigos, como irmãos. A bênção de perdoar e ser perdoado. Eu quero dizer em nome de Jesus, porque Jesus se tornou pobre para que eu e você fôssemos ricos. Na verdade, ele era quatrilionário, mas Jesus, no momento que viveu na terra, por um tempo ele viveu como um pobre, talvez como esmolé, mas na verdade o que ele fazia? Ele tirava a pobreza de nós e colocava no corpo dele. E a riqueza que ele nos traz, eu profetizo na tua vida nesta hora, em nome de Jesus. Eu profetizo a cura do teu corpo, porque está escrito que Jesus, ao morrer, ao Jesus quando subir a cruz do cavalo, atraiu sobre ele toda a enfermidade, toda a dor, e pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. E que quando ele ressuscitou, tudo isso que foi pregado aqui hoje é verdade, porque Jesus ressuscitou. É verdade a Espanha, é verdade os milagres, é verdade o nosso trabalho físico, não é vão no Senhor, é verdade tudo que falamos, é verdade a nossa fé, é verdade a vontade de estar com Deus, é verdade o perdão, é vontade de não nos aceitarmos aquilo que queremos, mas sim, a vontade de Deus é a verdade, porque Jesus ressuscitou. Aleluia. Senhor, obrigado, te agradecemos. E receba de nós nesta hora, Senhor, a nossa alegria em saber que o Senhor ressuscitou por nós. Em nome de Jesus. Estenda a mão para cá. Que a graça e que o amor de Deus, que a doce consolação do Senhor, do Espírito Santo de Deus, venha sobre você. E que todos os benefícios da ressurreição, todos, alcance vocês hoje, a mim também. Para a honra e glória do Senhor. Aplauda o Senhor, porque esse Deus é bom.